Tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa. E para iniciarmos mais uma semana, não podemos esquecer de agradecer a Deus pela dádiva da vida, pela nossa família, pelos nossos colegas e nossos professores. Então, vamos para o nosso momento de oração. Jesus, como um barquinho eu quero ser, guiado pelas suas mãos. Para o bem sempre fazer. Amém. Bom, querido aluno, hoje, nesta segunda-feira, nós iremos aprender várias coisas bacanas. Vocês estão preparados? Antes, eu quero saber de você, o que é uma sinopse? Você sabe me dizer o que é uma entrevista? Qual a linguagem nós podemos utilizar? E como deve ser organizado e realizada uma entrevista? Prestem bastante atenção na explicação. O que é uma sinopse? É uma espécie de resumo, uma síntese de uma obra literária, científica e etc. O objetivo da sinopse é fazer com que o leitor entenda os pontos principais do texto original e pode ser lido a sinopse de um livro, filme ou evento. Ele é essencial para fazer com que os indivíduos se interessem ou não pelo resto da obra. Olá, querido aluno! Esta semana iremos estudar e aprender o gênero textual entrevista. O que é? Qual o tipo de linguagem e o que deve conter? Vamos aprender agora. O que é entrevista? É um diálogo conduzido por um jornalista, o qual é chamado de entrevistador. A pessoa que responde as perguntas ao jornalista, ele é chamado de entrevistado. Querido aluno, anote agora esta informação. Entrevista é um gênero textual com função informativa, ou seja, toda a entrevista ela nos proporciona uma informação importante. Qual o tipo de linguagem utilizado? É a linguagem oral, ou seja, aquela que é falada. Deve ser gravada por áudio ou vídeo. A maioria das falas são de frases interrogativas, ou seja, de perguntas. Nunca podemos interromper a resposta de um entrevistado. Essa mesma linguagem podemos utilizá-las em vários outros tipos de entrevista, como, por exemplo, a entrevista noticiosa, que é aquela que extrai do entrevistado informações sobre fatos que ainda vão se tornar notícias, a entrevista de opinião, a que levanta a opinião do entrevistado sobre o assunto pesquisado, a entrevista de ilustração, aquela que levanta aspectos biográficos do entrevistado, e a entrevista coletiva, que é aquela em que o entrevistado responde várias perguntas de diferentes repórteres. Mas o que deve conter realmente em uma entrevista? Geralmente, tem um texto introdutório, ou seja, a nossa sinopse, onde o entrevistador elabora falando um pouco da pessoa em que ele vai entrevistar, para que o público venha conhecer. Ele também fala o motivo de ter escolhido essa pessoa. Ao finalizar todas as perguntas, termine sua entrevista agradecendo ao entrevistado, elogie, cite algum fato interessante falado pelo entrevistado durante a entrevista. Não esqueça, o diálogo deve ser bem legal, com perguntas legais. E você também, que é o entrevistador, deve saber ouvir. Elabore suas perguntas antes, planeje um roteiro e realize sua entrevista. Vamos compreender e entender o que é uma sinopse, ou seja, é um pequeno resumo de algo, por exemplo, o resumo de um livro, de um filme, enfim, mas que conta partes principais
do que vai ser relatado, para que o leitor ele possa ter interesse de poder compreender e poder ler ou assistir toda a história. Hoje nós iremos ler, compreender e estudar o texto Bukala, a pequena princesa do quilombo do Cabula. E quem é essa princesa? De onde ela veio? Com quem ela mora? Preste bastante atenção na sinopse deste livro. Nesse momento, convido você a abrir o seu PNLD na página 127. Nós iremos ler a sinopse do livro sobre o qual será a entrevista. Bukala é uma linda princesa quilombola. Ela mora com seus pais em um quilombo chamado Cabula. A menina convive com os hábitos do seu povo e se diverte com os animais da floresta, nos arredores do quilombo, protegido dos escravocratas e capitães do mato, que só querem o mal do povo de pele escura. Mas o que Bukala gosta mesmo é de ouvir as lendas e histórias contadas pelo ancião do quilombo, um homem de barbas brancas que lhe conta tudo o que sabe a respeito do seu povo. Vamos agora à interpretação. Convido você a responder, juntamente com sua família, os itens A, B, C e D da página 127, conforme a sinopse que acabamos de ouvir. Dando continuidade, o título do livro é o mesmo da entrevista que será lida. Vamos observar. Bukala, a pequena princesa do quilombo do Cabula. Após analisarmos o título, você também, juntamente com sua família, irá responder os itens A, B, C e D. Vamos trabalhar a nossa interpretação textual. Agora vamos dar continuidade aos nossos estudos lá nas páginas 128 e 129. Nós iremos acompanhar toda a leitura de duas colegas nossas, juntamente comigo, professor Everardo, e nós vamos ver uma entrevista que foi realizada com o escritor Davi Nunes. Preste bastante atenção, porque logo após nós vamos ter alguns questionamentos de compreensão textual novamente. Bukala, a pequena princesa do quilombo do Cabula. O livro Bukala, a pequena princesa do quilombo do Cabula, é o livro infantil, escrito por Davi Nunes e publicado pela editora Uirapuru. Davi Nunes é natural de Salvador, Bahia, graduado em Letras Vernáculas pela Universidade da Bahia, UNEB, Bahia, e é mestrado no programa de pós-graduação em Estudo de Linguagens PPGEL, pela mesma universidade. Além de ser escritor de livro infantil, é poeta e contista. Além disso, ele mantém o blog Duque dos Banzos, em que publica textos sobre a cultura afro-brasileira, e é colaborador de sites sobre a cultura negra do Brasil e dos Estados Unidos da América. O blog Pequenas Reticências fez uma entrevista com esse escritor. Confira a seguir. Pequenas Reticências. Sobre o que trata o livro Bukala, a pequena princesa do quilombo do Cabula? Davi Nunes. O livro Bukala, a pequena princesa do quilombo do Cabula, conta a história de uma linda princesa quilombola que tem o cabelo crespo em formato de coroa de rainha. Ela possui poderes que protegem o quilombo dos escravocratas e capitães do mato. Bukala voa no pássaro preto, cavalga na onça suarana, mergulha no reino das rainhas das águas doces e aprende toda a sabedoria dos reinos africanos com o sábio ancião bem preto de barbicha bem branca. Pequenas Reticências. Por que você decidiu escrever esse livro? Davi Nunes. A
A ideia do livro surgiu quando eu estava pesquisando a história do Quilombo do Cabula, que foi destruído no início do século XIX. Além de buscar criar algo que preenchesse espaço lúdico da minha sobrinha Lília com a história de beleza e luta dos nossos ancestrais, visto que ainda somos localizada no centro geográfico da cidade de Salvador, na Bahia. Outro motivo importante da escrita desse livro foi suprir a necessidade de representação positiva na literatura infantil da história de crianças negras brasileiras. Pequenas reticências. Há influências na sua infância no livro? Davi Nunes. Assim, na minha infância, eu e meus amigos costumávamos inverter as sílabas das palavras. Exemplo, lapavras. Criávamos uma linguagem própria para os adultos não entenderem o que a gente estava falando, nos comunicando. Eu usei isso para criar os nossos das personagens do livro, pois todas são inversões de sílabas. Anagramas da palavra cabula. Como se pode ver em Bucala, a princesa, Lacabu, a mãe de Bucala, e Calabu, o pai de nossa heroína. Pequenas reticências. As crianças têm gostado do livro? Como tem sido a aceitação do público? Davi Nunes. A aceitação vem sendo maravilhosa das crianças, como também das professoras, pois muitas nas suas infâncias não tiveram livros que falassem das suas origens africanas e afro-brasileiras, de forma a transparecer a beleza e a força dessas histórias, tendo ido a muitas escolas, e é bem sempre emocionante a forma como as crianças se envolvem com o livro e com a personagem Bucala. Após concluirmos essa belíssima leitura do nosso texto, vamos encontrar todos os elementos importantes de uma entrevista. Pergunto a você, quem é o entrevistador? Muito bem, é o blog Reticências. Ele foi o responsável para toda essa entrevista. Mas quem foi o entrevistado? Muito bem, querido aluno, foi Davi Nunes, o escritor do livro que fala sobre Bucala, a pequena princesa do Quilombo do Cabula. Então, esse escritor ele participou desse momento de uma entrevista. Mas aí existe outro ponto, prestem atenção. De que forma é possível diferenciar as perguntas das respostas? Vocês sabem me dizer? Como assim, professor? De que forma a entrevista eu posso identificar na leitura? Quem perguntou e quem respondeu? Vocês sabem me dizer? As perguntas, pessoal, elas aparecem destacadas. Já as respostas não, elas aparecem em um estilo normal, tá certo? Mas por que é necessário diferenciá-las? É necessário para eu ter uma organização melhor, tá bom? E sabendo o texto, quem está sendo o entrevistado e o entrevistador. Ou seja, para quem está se referindo cada fala. Isso é muito importante nós sabermos. Com certeza, depois de toda a explanação do gênero, o que é sinopse, o que é entrevista, e aprofundarmos ainda mais, eu garanto que vocês vão poder compreender e responder as 3 questões. Peguem o livro de vocês, PNLD, na página 130, e vocês irão responder as questões 1, 2, 3. Qualquer dúvida, procure o seu professor. Um forte abraço e um ótimo dia, e até a próxima aula.